De hoje vamos falar sobre proteinúria, proteína na urina, uma queixa extremamente frequente, um achado de exame que muitas vezes preocupa vocês. Então, se você quer entender um pouquinho melhor como que a gente interpreta isso, como avaliamos e como tratamos a proteína na urina, fica aqui nessa live, tá bom? Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live semanal. Deixa eu até alinhar aqui com... Muito bom, pessoal. Ó, uma novidade para vocês, nosso produto digital tá para sair já amanhã, depois de amanhã, já vou publicar para vocês. Muito provavelmente essa live já não ficará mais gravada aqui no meu feed, e aí a partir de então todas as próximas lives ficarão na nossa plataforma digital. Então logo mais já falo para vocês aí todas as novidades, provavelmente amanhã, depois de amanhã, já estamos aí lançando para vocês poderem fazer parte dessa comunidade. E o tema da live de hoje é a respeito de proteína na urina. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o que isso representa, como a gente interpreta, como a gente trata. Quem tiver dúvidas, coloca lá no balão lá embaixo, que mais tarde, no final da live, eu tiro as dúvidas de vocês. Evitem colocar aqui no comentário agora, porque eu vou começar a falar e vai se perder. Eu não vou ver essas mensagens. Então, coloca aí no balãozinho que eu vou respondendo vocês, tá? Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus pacientes, que o rim é nada mais do que uma rede. Uma analogia que eu sempre faço é, o rim é uma rede e o sangue vai bater nessa rede e toxinas, excesso de líquido, ureia, vão passar por essa rede e vão ser eliminadas na urina. Moléculas como sangue e proteína deveriam bater nessa rede e não passar, deveriam ficar. Então não é normal a gente observar sangue na urina, proteína na urina. Mas toda vez que você tem alguma lesão nessa rede, nessa membrana, quer seja por pressão alta, diabetes, que são as duas principais doenças que levam à perda da função renal e que levam os pacientes para diálise. Lembrar, pressão alta representa cerca de 37% dos casos que vão para diálise e diabetes representam 31% dos casos que vão para diálise no Brasil. Nos Estados Unidos e nos outros países, de modo geral, é o inverso. Diabetes é a principal doença. E essas duas doenças vão lesar essa rede, essa membrana. Além disso, algumas doenças autoimunes, como glomerulonefrite membranosa, nefropatia por IgA, GES, que é glomerulosclerose segmentar e focal, lesão mínima, são doenças autoimunes que vão inflamar essa rede. E quando inflama essa rede, criam-se buracos. E através desses buracos vão ser eliminados então a proteína na urina. E é por conta disso que a gente começa a ver proteína na urina. Uma analogia que eu faço, e eu gosto dessas analogias para facilitar o entendimento de vocês. Imagina, por exemplo, que essa rede que eu falo que é o rim fosse uma sua cortina. Taca fogo na sua cortina. Pega um isqueiro e taca fogo nessa cortina. E apaga depois de um tempo. Essa cortina vai formar buracos onde o fogo queimou. E assim como a cortina, o rim é um órgão que não se regenera. As células não vão voltar novamente ao normal e vão formar então e vão persistir com esses buracos. Infelizmente, então o rim não vai fazer crescer novas células para poder fechar. Não por enquanto. Quem sabe no futuro, com as células tronco, a gente possa ter alguma mudança, alguma novidade nesse tratamento. Bom, formando esse buraco, quanto mais tarde a gente chega nessas inflamações que está queimando esse rim, pior é e mais buraco teremos. Então, novamente, igual esse fogo da cortina, quanto mais tarde você apaga esse fogo, maiores serão esses buracos. E aí, por desses buracos, então, vão passar agora a proteína. E a proteína na urina, por si só, ela vai agredir o rim. A presença da proteína na urina vai inflamar mais o rim, causando mais buracos, mais lesões, mais cicatrizes. E isso vai começando a virar um ciclo vicioso. Mais lesão, mais proteína na urina. A presença da proteína causa mais inflamação, que aumenta os buracos. E aí você vai causando alteração. E o porquê que o diagnóstico precoce é tão importante? Por que o diagnóstico precoce muda a evolução dos pacientes?
Porque quando você faz o diagnóstico precoce, eu falei para vocês que o rim está inflamando, a doença autoimune está causando uma inflamação, está pegando fogo no rim. E a gente precisa apagar esse fogo, precisamos apagar essa inflamação. Mas quanto mais tarde a gente chega, mais destruição a gente vai ver, mais cicatriz a gente vê. Então, igual a cortina, quanto mais você deixa queimar, mais cicatriz você vai ver. É igual você estar na sua casa, a sua cozinha começa a pegar fogo. E você fala o seguinte, tá tudo bem, eu vou dar uma volta, mais tarde eu volto. A hora que você voltar, talvez não tenha mais cozinha, não tenha mais casa, não tenha mais apartamento, não tenha mais nada. Porque tudo já destruiu e não volta atrás. Quanto antes a gente entender que está tendo uma inflamação, que está tendo uma destruição e apagar essa inflamação do rim, melhor para você. E é por isso que muitas vezes aquele paciente que não fez o diagnóstico precoce, que não fez o exame de rotina e chega com uma creatinina de 4, 5, muitas vezes já não tem muito mais o que fazer, porque a inflamação foi tanta durante tanto tempo, durante meses e muitas vezes até anos, que acabou destruindo o rim, causando cicatriz. E a cicatriz não é reversível. Então isso é um grande, uma informação muito importante que eu quero que vocês entendam. Quanto antes vocês tratarem, melhor para vocês. Quanto mais tarde chegar, quanto mais tarde quiserem intervir, fazer um tratamento específico, pior, porque já tem cicatriz. E a cicatriz do rim não adianta, porque a gente não reverte. Assim como uma cicatriz de pele, você não consegue muitas vezes entender se aquela cicatriz da sua pele foi porque você queimou, porque queimou com fogo, queimou com choque, esfolou no asfalto, é cicatriz. E mesmo fazendo uma biópsia, a gente vê nessa cicatriz do seu rim, a gente não consegue mais saber se essa cicatriz por qual doença autoimune que acabou causando. Já não dá mais para saber isso, porque é simplesmente o tecido cicatricial, ele não nos dá mais essas informações. E quando chega no tecido cicatricial, é a mesma coisa a cicatriz da pele. Você pode passar a pomada que você quiser, essa cicatriz não irá sumir mais, não irá reverter. Então, a mesma coisa no rim. Quando a gente só biopsia o rim e só vem cicatriz, não tem mais o que fazer para reverter essa formação. Então, por isso que é tão importante a gente fazer esse diagnóstico precoce, entender que a perda de proteína pode ser um sinal de uma lesão ativa e que a gente deve tratar de uma maneira precoce. E como que a gente faz, então, o diagnóstico da perda de proteína na urina? A primeira coisa que a gente vai notar, sem fazer exames, muitas vezes é espuma na urina. Então, um pouco de espuma todo mundo faz. É normal fazer um pouco mais de espuma na urina, na primeira urina de manhã, mas não deve ser uma urina espumosa persistente que faz camadas de espuma. Essa é uma grande questão. Um pouco de espuma, principalmente nos homens que fazem xixi de pé, pode fazer um pouco de espuma, mas não deve ser uma espuma tão importante, com camadas, uma espuma persistente. Isso sim poderia ser um sinal de que você está perdendo proteína na urina. E aí, uma vez que você tem uma suspeita, como que a gente faz o diagnóstico? A primeira coisa que deve ser feito é um exame de amostra isolada de albumina sobre creatinina urinária. É um exame simples, barato, que vai mostrar se você já tem uma alteração da função renal. E por que a gente faz albumina sobre creatinina? Por ser rápido, barato, não exigir tanto esforço, é fácil todo mundo colher e já está associado com o diagnóstico de uma doença já persistente do rim se tiver uma relação de albumina sobre creatinina urinária mais alta, e também tem risco de evoluir para um problema cardíaco, infarto, derrame, insuficiência cardíaca. Outro modo a gente poder fazer isso é fazer a amostra isolada de proteína sobre creatinina. Ao invés de a gente dosar albumina, que é a principal proteína que a gente perde na urina, a gente dosa todas as proteínas. Então a gente faz a dosagem da proteinúria como total. E numa amostra isolada também, que é o P/C. Eu particularmente, tem médicos que não gostam, eu particularmente gosto e eu utilizo muito, que é a urina de 24 horas. Que precisa ter uma coleta adequada, tem que ter um rigor, não pode perder xixi para fora, não pode urinar fora, tem que coletar todo o xixi e colocar no galão. E aí durante 24 horas você vai colocar todo o xixi nesse galão. E aí a gente vai poder dosar albumina na urina de 24 horas e a proteinúria de 24 horas.
quando a gente faz o rastreio para diagnóstico de doença renal crônica ou avaliação se existe risco de infarto e derrame, o que está mais relacionado é a albumina sobre creatinina. Mas quando a gente quer avaliar, por exemplo, tratamento da doença renal por uma glomerulonefrite, uma doença autoimune, ou avaliar o início de um imunossupressor, corticoide, o que quer que seja, normalmente a gente avalia isso através da proteinúria e não da albuminúria. Então, para as doenças autoimunes ou que pacientes que perdem já uma quantidade maior de proteína na urina, a gente acaba fazendo um segmento com um valor de dosagem com a proteinúria. E a proteinúria é o que está mais relacionado com as doenças autoimunes. E eu particularmente prefiro a coleta de 24 horas com um exame melhor se você faz uma coleta adequada. Se você não consegue coletar de uma maneira adequada, podemos então utilizar a dosagem de amostra isolada de proteína sobre creatinina urinária. Normalmente, valores de proteinúria acima de 1000 miligramas, 1 grama em 24 horas, alguns trabalhos em torno de 750 miligramas em 24 horas. Estão me ligando aqui. Acho que voltou, né? Ligaram aqui e dá uma atrapalhada. Quando você faz tem uma proteinúria, então, em alguns lugares, 750 miligramas, de maneira geral, acima de 1000 miligramas, muitas vezes a gente está indicado a realização da biópsia renal, se é um paciente que a gente não acredita que essa perda de proteína esteja relacionada, por exemplo, com diabetes, com pressão alta, com obesidade, por ser rim único. Então, nessas horas, a gente pode fazer a biópsia renal para a gente ter uma certeza maior. Exames laboratoriais, como exames de sangue, exames de urina, sorologias, exames de imagem, nos ajudam a ter uma ideia do que pode ser ou do que não pode ser. Mas quem bate o martelo e firma o diagnóstico é a biópsia renal. Então, através da biópsia renal, a gente consegue saber. E para indicar a biópsia renal, de maneira geral, quando a gente tem uma perda de proteína maior que 750 miligramas ou maior do que 1000 miligramas. Valores menores do que isso, normalmente, se a creatinina estiver adequada, estiver normal, no valor que a gente espera, não adianta a gente fazer a biópsia, porque muitas vezes vai ter muito mais risco de complicação da biópsia renal, como sangrar, e vai ter um pouco benefício no tratamento, porque por mais que encontre uma doença autoimune, muitas vezes a gente não estaria autorizado a começar o tratamento com imunossupressor, porque o efeito colateral do imunossupressor seria muito maior do que o benefício de preservar a função do rim. Então, normalmente, esse momento de virada onde vale a pena tratar com imunossupressor ao invés de não tratar, é com uma perda de proteína em torno de 750 mil miligramas para mais. Então, com maior a perda de proteína, a gente poderia então fazer essa biópsia renal. E o diagnóstico, então, a gente faz através da relação de amostra isolada de albumina sobre creatinina urinária ou da proteína sobre creatinina urinária em amostra isolada. Nos pacientes que tiverem condições e for possível, a coleta de urina de 24 horas, ao meu ver, é um exame que eu gosto muito e utilizo muito para o acompanhamento, mas precisa ter um rigor para poder acompanhar. Nos pacientes com doenças autoimunes, glomerulonefrites, a proteinúria é o que está mais relacionado na avaliação de acompanhamento, na avaliação do início de imunossupressor. A albumina urinária está mais relacionado com o prognóstico renal e também com a parte cardiovascular, com risco de infarto e derrame, certo? Então, relacionado à perda de albumina é isso. Como que a gente pode tratar essa perda de albumina? Então, de modo geral, de acordo com a hipótese, a gente vai fazer a biópsia, se for, a gente vai tratar com um imunossupressor de acordo com a doença autoimune. É uma nefropatia por IgA, vamos tratar com corticoide, GESF, muitas vezes também, lesão mínima. Glomerulonefrite membranosa, a gente pode fazer esquema diferente, com corticoide, ciclofosfamida, rituximab. Vasculites, a gente vai fazer ciclofosfamida, rituximab, pulso de corticoide e assim vai. Então precisa saber. Mas de maneira geral, também fazemos o tratamento conservador. Que o tratamento conservador é todo o tratamento possível sem que a gente utilize os imunossupressores. E aí o que engloba? Mudança do estilo de vida, controlar a alimentação, perda de peso, atividade física, tudo isso é importante. Excesso de injeção de proteína poderia estar levando a uma piora da proteinúria, mas cuidado, não restrinja demais. Restringir de uma maneira excessiva também pode prejudicar
a sua condição clínica, você pode começar a perder massa muscular, levar uma sarcopenia. O excesso de sal pode piorar também a retenção de líquidos, inchaço, piorar a perda de proteína na urina. Peso excessivo, obesidade, pode também forçar mais o rim, piorar a perda de proteína na urina. Uma dieta equilibrada vai melhorar a microbiota, a flora intestinal, o intestino funcionando bem, também vai repercutir numa melhora da função renal. Então tudo isso tem que estar sendo muito bem controlado. Controlar a pressão muitas vezes uma meta menor do que 12 de pressão sistólica, aquela pressão mais alta, menor do que 12 muitas vezes, mas pelo menos menor do que 13/8. E dependendo do caso, uma pressão mais rigorosa, uma restrição maior, menor do que 12. Diabetes bem controlado, glicemia perfeitamente controlada, isso é fundamental. Colesterol, muitas vezes o paciente renal crônico, controlar o colesterol com medicamentos para estatinas para baixar esse colesterol, que a gente sabe que está relacionado com maior risco de infarto, doenças cardiovasculares. A doença renal por si só está associada com maior risco de infarto, derrame, insuficiência cardíaca. Então muitas vezes a gente tem que ter um rigor maior no controle do colesterol, ter um rigor maior de baixar esse colesterol, com ajuda também da alimentação, atividade física e perda de peso. E existem medicamentos que são os 4 pilares hoje do tratamento da doença renal crônica, que são a utilização dos IECAS e BRAS, remédio para pressão, que diminui a perda de proteína na urina, os inibidores de SGLT2, que também diminuem a perda de proteína na urina e protegem o rim, retardando a evolução da doença renal crônica. Finerenona, principalmente pacientes diabéticos, pelo menos atualmente, mostrando também diminuição de perda de proteína e protegendo o rim de evoluir para falência renal. E agora a semaglutida, que também tem se mostrado benéfica, os análogos de GLP-1, que são um exemplo da semaglutida, que podem ajudar também no controle de perda de peso, parte metabólica, diminuindo proteína na urina e evitando a progressão da doença renal crônica, evitando que a creatinina aumente. Então, esses 4 medicamentos vão nos auxiliar no tratamento da perda de proteína na urina, além de mudar o estilo de vida, além de, se tiver indicação, a utilização dos imunossupressores. E aí que eu falei ontem para vocês do caso que eu comentei ontem nos meus stories. Alguns pacientes, quando a gente utiliza esses medicamentos, essa rede, que é o rim que eu falo, que está sob pressão, que está perdendo proteína, a gente diminui um pouco essa pressão. Essa rede não está mais sendo estressada, porque o estresse, essa pressão a longo prazo, pode levar a uma piora do rim, começar a trazer mais cicatriz, mais lesão do rim. Quando a gente diminui essa pressão sobre o rim, a gente protege. Mas uma vez que você tem menos pressão no rim, passa menos creatinina na urina. Creatinina na urina é bom, mas como a gente está pressionando menos, vai ter menos creatinina na urina. Consequentemente, mais creatinina no sangue. E no seu exame de sangue, a creatinina irá aumentar, representando falsamente uma piora da função renal. Não é que piorou o rim, mas é que você agora diminuiu a pressão sobre o rim, fazendo com que elimine menos agora creatinina. Por conta disso, houve um aumento da creatinina. Mas isso a longo prazo é bom, porque a gente está forçando menos o rim. E muitas vezes a gente vai observar, apesar do aumento da creatinina, uma melhora na perda de proteína na urina. Essa perda de proteína diminui. Então, são características desses medicamentos, dos IECAS e BRAS, inibidor de SGLT2, finerenona e análogos de GLP-1, que possa ter um discreto aumento da creatinina e uma melhora da perda de proteína. E isso é muito bom a longo prazo. Então isso é protetor. Esse aumento de creatinina relacionado a esses medicamentos é diferente de aumentar a creatinina porque você engordou, porque seu diabetes está pior, porque sua pressão está pior, porque você tomou anti-inflamatório, porque tem um cálculo machucando o rim, porque você fez uma cirurgia e piorou o rim. É diferente. Esse aumento de creatinina por essas causas é diferente do aumento da creatinina por conta desses medicamentos protetores ao rim, tá? Então, situações diferentes. E cabe ao seu médico interpretar isso e poder avaliar a sua situação. E até quanto pode piorar esse rim? De modo geral, até uma piora de 30% da função do seu rim. Como que a gente sabe isso? Pegamos a creatinina
E a creatinina deve ser colocada na fórmula CKD-EPI. E através dessa fórmula vai falar quantos por cento tem de função renal. Então vamos lá, faz de conta que seu rim está funcionando em torno de 50%. Então 50% da função renal. E aí você começou a utilizar esses medicamentos e houve uma piora do seu rim. Até 30% de piora desse rim é tolerável. Então, teoricamente, até perder 15%, 30% de 50% seria em torno de 15%, então até 35% seria tolerado. Então você caiu a função renal de 50 para 35 por conta desses medicamentos, é tolerado, é aceitável e a gente sabe que isso tem benefício a longo prazo e a gente aceita essa piora, porque na verdade representa um menor estresse, um menor desgaste ao rim. E uma analogia que eu faço para a gente encerrar essa parte da proteína na urina que eu queria te passar é quando você tem essa redução Pera aí que eu me perdi aqui. Quando a gente toma esses medicamentos, a gente tem essa redução, é uma boa. E a analogia que eu faço é o seguinte, pensa que o seu rim é o motor de um carro. Anda a 120 km por hora na quarta marcha. Você vai chegar a andar 120 km por hora. Só que você está forçando pra caramba esse motor. E a utilização desses medicamentos que são modificadores da doença renal é como se você estivesse jogando para a quinta marcha agora esse motor. Então agora o motor vai trabalhar na 120 km por hora muito mais tranquilamente, com menos desgaste. E é isso que acontece com o rim. Você agora faz o rim trabalhar sem grande pressão sobre ele, com menor desgaste. Mas pode ter alguns prejuízos. Por exemplo, você jogar na quinta marcha, a retomada de velocidade não é igual se tivesse uma marcha na quarta. Mas assim como no rim, você está forçando menos o rim, representa um aumento discreto da creatinina no exame de sangue e devemos tolerar isso. E aí é custo-benefício e o seu médico vai poder entender. E é fundamental vocês entenderem a importância da gente diagnosticar essas doenças, tratar o quanto antes, reduzir a proteína de uma maneira agressiva, mudar o estilo de vida, melhorar a alimentação, melhorar peso, melhorar atividade física, controlar todas as suas doenças, uma vida saudável, ingerir água e utilizar os melhores medicamentos. É dessa forma que a gente acaba tratando e acompanhando esse paciente com doença renal. Certo? Quero saber se vocês entenderam, se ficou alguma dúvida relacionada a isso. Manda aqui no comentário, que aí depois eu vou começar a tirar a dúvida de vocês. Mandem aí para mim se ficou claro, se alguma dúvida. Deixa eu ver aqui, enquanto vocês mandam aqui. Ó, Abençoada falou que entendeu. Cal falou que entendeu. Ótimo, Fátima. Então, maravilha. Muitos de vocês conseguiram captar aí o que eu queria passar para vocês. E lembrar novamente só, provavelmente amanhã, depois de amanhã, vamos lançar o meu produto digital, nossa plataforma, onde novamente essas lives que estão aqui, por exemplo, não vão ficar mais gravadas. Essas lives vão sair daqui, vão entrar na plataforma para ter acesso de uma maneira organizada para as pessoas que foram os assinantes, que vão ser assinatura mensal, onde aí vamos ter o Close Friends, onde agora os casos clínicos eu só vou jogar para lá, para o pessoal da comunidade. A gente vai ter encontros mensais pelo Zoom, provavelmente de quinta-feira à noite, para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Sabe essa questão que eu faço agora com vocês? Eu pego a dúvida e explico e tiro a dúvida de vocês? A gente vai fazer isso ao vivo na plataforma. Você vai falar, você não vai precisar escrever. Você abre o microfone e fala, estou com dúvida nisso, e aí eu vou te falar. Não é uma consulta médica, não vou analisar seus exames, a gente vai conversar sobre isso, tá? Então vocês vão ter acesso direto a mim com isso. Então vocês vão ganhar o e-book que a gente fez da parte de nutrição, sobre os pilares da doença renal crônica. Vai ter acesso a essa plataforma, onde como se fosse meio que Netflix. Vai ter vários tópicos, a perda de proteína na urina, nefropatia por IgA, doença renal crônica, hemodiálise, transplante. A gente vai pegar todas as lives que a gente fez e organizar dessa forma. Todas as novas lives vão apenas para lá. Eu vou tentar chamar alguns convidados para dar uma aula para vocês. E
vai ser dessa forma. A minha ideia é a gente criar uma comunidade, estarmos mais próximos, podermos interagir para a gente tirar as dúvidas de vocês e, novamente, o que vocês gostam tanto, que são os casos clínicos que eu falo no Instagram, nos stories. Isso eu vou voltar a focar apenas nos close friends, a discussão dos casos para o pessoal que é da comunidade. Algum caso que eu acho que é importante todos estarem sabendo, aí eu jogo para todo mundo. Certo, pessoal? E aí, logo mais, acho que amanhã, depois de amanhã, a gente já deve abrir essa comunidade para vocês. E não vai ser caro, vai ser um valor barato para a gente poder fazer isso. Vou falar para vocês que ultimamente, eu compro muitos curso para aprender medicina, desde congressos, e para vocês terem ideia, esses cursos custam 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil reais para poder fazer. Esse curso vai custar menos de... Curso não, essa comunidade, essa assinatura vai custar menos de 50 reais por mês para vocês. Vão ser uma assinatura mensal, mas é um valor extremamente barato para vocês terem todos esses acessos. E também cansou, não quer? Sai fora e tá tudo certo, segue a vida. Vamos lá, vamos tirar as dúvidas de vocês agora. Celosóquia de 25 miligramas é diurético, altera a função renal? Não. Celosóquia, ele é um beta-bloqueador, ele é um medicamento que diminui a frequência cardíaca, muito utilizado para controlar a pressão, mas principalmente para pacientes com problemas cardíacos, quem já teve infarto, quem tem insuficiência cardíaca. Ele não é um diurético, ele é um medicamento que diminui a frequência cardíaca, tá? E não prejudica a função renal. Dieta e atividade física pode reverter um resultado de pré-diabetes e colesterol alto? Com certeza, Emanuele. Tenho pacientes que, ao perderem peso, mudar o estilo de vida, melhorar a alimentação, diminuíram remédios de pressão, deixaram de ser diabéticos, até diabéticos deixaram de ser, é possível sim controlar. Então, alimentação, perda de peso, muda o prognóstico, tá? Glicemia alterada com caminhadas e dieta pode ser reversível? Sim, exatamente isso que eu falei. Então, glicemia alterada com atividade física é possível reverter. Proteína na urina é possível reverter? Depende. A proteína na urina, se tiver perdendo uma quantidade muito grande e já tiver sido há muito tempo, teoricamente, o que eu falei, essa rede agora tem buracos que não vai mais acontecer. Então, os medicamentos que eu falei para vocês que mudam, eles dão uma puxada para tentar diminuir um pouco esse buraco. Mas não vai refazer essa rede, mas eles dão uma puxada para tentar diminuir a perda de proteína na urina. Se for uma quantidade muito pequena, é possível até mesmo reverter essa situação. Não que o rim se regenera, mas você consegue compensar e consegue normalizar isso. Mas agora, se estiver perdendo muita proteína na urina, talvez você não consiga zerar totalmente, tá? Minha médica falou que não tem conhecimento sobre própolis verde, eu quero tomar. Meridiana, isso aí vai ter médicos que vão gostar, tem médicos que não gostam, eu particularmente gosto, mas aí fica a critério de cada um, não tem como a gente passar a prescrição ou orientar vocês, isso aí vai ter que ser de acordo com o seu médico, tá? Somente a creatinina aumentada, questão de exames referentes ao rim todos normal, o que pode ser? Faça a menor noção, tá? O que pode ser. Se você tem uma creatinina alta, persistente, tem que acompanhar com o nefrologista para poder investigar. Não dá para eu te falar o que pode ser. Sei lá, pode ser um monte de coisa. É igual falar para vocês aqui agora. Olha, tá dando um problema aqui na parede. O que pode ser? Sei lá. Pode ser que tá quebrando, a casa tá caindo, pode ser infiltração, pode ser tinta que tá caindo, pode não ser nada, pode ser que o prédio tá caindo. Então, faço a menor ideia do que possa ser. Só avaliando para saber. Essa é uma pergunta que não tem como falar para vocês e responder várias vezes. O que você acha que pode ser? Está acontecendo isso comigo. O que você acha? Faço a menor ideia. Só avaliando, passando em consulta. Fátima, por favor, pode falar sobre anlodipino? Anlodipino é um medicamento para pressão da classe dos bloqueadores do canal de cálcio. Ajudam a diminuir pressão, mas não são medicamentos que protegem o rim. Ele não tem benefício em proteger o rim, proteger o coração. Ele ajuda a controlar a pressão. E um efeito colateral dele, principalmente quando a dose é mais alta, pode inchar um pouco a perna, tá? Tem como saber se uma pessoa está pré-diabética? Sim, Manuele, fazendo exames. Glicemia de jejum, exame de sangue, não é a ponta de dedo, tá? Que você coleta no exame. Você tem uma glicemia entre 100 a 125. É pré-diabetes, repetindo 2 vezes,
fazendo 2 vezes, entre 100 e 125, pré-diabetes. Uma hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4% por 2 vezes, pré-diabetes, tá? Vamos lá. Transplantado há 15 anos, pode tomar 400 mg de Ancoron? Essa é a pergunta que eu falo para vocês. Não posso falar isso. Sei lá quem é você, não sei se é indicação. Apenas seu médico pode falar se pode ou não tomar remédio. Faço a menor ideia. Proteína de 24 horas, 460 miligramas. É possível reverter? Precisa de uso de medicações? Nenhuma doença autoimune, creatinina normal. Doença autoimune você só vai saber se você biopsiar o rim. Existem medicamentos que ajudam, Sidneia, a controlar essa perda de proteína. É importante estar tomando. Dapaglifosina reduz proteína na urina? Sim, é um medicamento que é o inibidor de SGLT2 e ajuda a tratar e compensar isso. Paciente rim único, só de urinar de 24 horas. Qual é o melhor resultado? Resultado abaixo de 200 já é um resultado bom. Sangue na urina, qual pode ser a causa? Sei lá, Raquel, pode ser câncer, doença autoimune, cálculo, malformação, vaso de sangue, infecção urinária, pode ser tudo isso. Qual o melhor remédio para a dor do rim? Não existe isso, cada um, mas o anti-inflamatório não pode ser tomado pelo paciente com doença renal crônica, tá? Paciente com doença renal crônica, eu não recomendo ficar utilizando anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios podem prejudicar a função do rim. São tóxicos ao rim. Não use anti-inflamatórios. Se precisar, utilize analgésicos simples, como dipirona, paracetamol. E se não der conta, converse com o seu médico para ele poder te orientar melhor, tá? Então, de novo, essas perguntas. E na comunidade também, não vou ficar falando qual remédio que eu posso tomar. É seu médico, eu não sou seu médico. Tem que perguntar para ele. O que quer dizer? O que você acha que é meu caso? Eu tô com isso, isso. Tô com isso no meu exame. O que você acha que é? Não sei. Só acompanhando para poder ver. Então, esse tipo de pergunta, nem mesmo na comunidade, a gente vai explicar. Eu vou te falar e ajudar a entender o que está acontecendo, tirar suas dúvidas, mas não esperem esse tipo de situação. Não é uma consulta médica. Mas eu tenho Nossa, eu vou falar para você que eu estou ansioso pela comunidade, que eu acho que vai ajudar demais vocês a terem uma proximidade maior comigo, para a gente se encontrar mensalmente, vocês aprenderem mais, e é isso que eu quero ajudar vocês, tá? Quem aqui vai fazer parte da comunidade? Quero saber. De novo, o custo vai ser menor que R$50. Quero saber quem vai fazer parte dessa comunidade aqui. Porque é óbvio que, por exemplo, daqui a pouco eu vou fazer as lives, eu vou convidar pessoas para poder conversar comigo, interagir e tirar as dúvidas ao vivo. Óbvio que vão ser pessoas da comunidade. Óbvio que vão ser essas pessoas a serem beneficiadas de alguma forma, né? Hipotireoidismo pode piorar quem tem nefropatia por IgA? Hipotireoidismo leve, não. Aconselho a morfina para a dor renal. A morfina é um opioide, ele é muito forte, ele vicia. Toma cuidado. Eu não gosto muito de morfina para tomar em casa. O ambiente hospitalar pode ser uma possibilidade. O paciente toma macrodantina há vários anos, exames de urina frequentes. Mesmo assim, aparecem bactérias. O uso de macrodantina é necessário? Não sei, Silvana, só seu médico vai poder dizer. Fala sobre exercício físico na academia. Transplantar se pode pegar peso. Transplantado pode pegar peso? Transplantado pode, não tem problema. É importante conciliar atividade física aeróbica, que são bicicleta, caminhadas, natação, corrida, com atividades resistivas, como musculação. Isso é importante. Agora, o peso vai depender se você tem fístula ou não tem fístula. Não recomendo pressionar o órgão, a barriga, para não pressionar o transplante, mas pode sim fazer atividade física, pelo contrário, deve, mas antes avalie a parte cardíaca. Quanto de proteína é considerada alta? Uma proteína acima de 0,3 já é considerado, na amostra isolada P/C, acima de 0,3 já está considerado alterada. Na urina de 24 horas, valores acima de 150 mg já são alterados. Na amostra isolada de urina de albumina sobre creatinina urinária, acima de 30 mg por grama já é considerado alterado.
Paciente rim único com dificuldade de urinar quando fica muito tempo em pé, é normal? Não, Vânia, a princípio não teria relação, tá? Ó, a Nádia falou que vai fazer parte da comunidade, a Cleide, a Adriana, Fátima. Legal, quero ver. Uma coisa que eu quero que fique claro para vocês é o seguinte. A comunidade, num valor de R$ 50 ou menos, na minha vida não muda absolutamente nada. Graças a Deus. Para mudar tem que ser valor muito mais alto. A ideia de criar essa comunidade é tentar ajudar e valorizar as pessoas que querem estar próximas de mim. O que eu sempre falo agora, a partir de agora, eu estou levantando muros, onde eu vou me posicionar cada vez mais e vai ter gente que não gosta e vai ter gente que gosta. Quem tiver do muro para dentro, estamos juntos, estamos em casa, estamos próximos. Quem está do muro para fora é aquela pessoa que não gosta, que é o hater, e as pessoas vão ser bloqueadas, as pessoas não devem mais me seguir. Então, cada vez mais, eu quero levantar muros e aproximar das pessoas que gostam de mim, que gostam do meu conteúdo e que querem aprender comigo. Então, é isso que a gente vai fazer. E a ideia de criar essa comunidade é ajudar e aproximar vocês. Mas, por que você não faz de graça? Porque nada de graça vale a pena. Me demanda tempo, me demanda dedicação, eu tenho que pagar investimento, tenho que pagar o pessoal da equipe de suporte, eu tenho que pagar equipe para fazer os vídeos, para fazer a plataforma. Tudo tem custo na vida, nada é de graça. Mas, de novo, isso vai me deixar mais rico, ganhar dinheiro? Não. A ideia, na verdade, é muito mais aproximar e ajudar de vocês. E eu acredito demais. Nada de graça ajuda, nada de graça vale a pena, nada de graça é valorizado. Então tem que ter um custo mínimo, sim, para isso. Mas, novamente, a ideia é aproximar vocês de mim, tá? Eu tirei um rim, eu fico muito tempo em pé. Bom, isso aí eu já te falei, não tem relação. Estágio 4, pode fazer procedimento como Botox? A princípio, não teria problema. Boa tarde, Márcia. Citrato 24 horas, resultado 228. Não, tá um pouco baixo. Conversa com o seu médico. Eu vou fazer parte dessa comunidade. Legal, cara. Felipe falou que sim. Felipe, não vai me falar de que você quer ganhar massa muscular e você perde um pouco de proteína na urina. Se você vier com essas loucuras suas de novo, não vou deixar você entrar, tá? E deixar bem claro, tá? A comunidade só vai entrar as pessoas que eu quero e que eu gosto. Se começar a causar problema, eu tiro da comunidade e tá tudo certo. Segue a vida, viu? São pessoas que têm que estar próximas. De novo, a gente vai criar realmente uma comunidade. Qual o limite mínimo do valor de hemoglobina? Para o homem, uma hemoglobina menor do que 13 já é anemia. Menor do que 7, a gente faz transfusão de sangue. Qual o melhor tratamento para endometriose? Putz, David, não sei. Aí tem que falar com o ginecologista. Muitas vezes tomam hormônios para diminuir menstruação e tudo mais. Questionável, mas não é minha praia, não. É normal a pessoa usar fralda, no exame de urina aparecer bactéria e não ter sintomas? Sim, toda vez que você utiliza fralda, tampão, absorvente de modo excessivo, pode favorecer o desenvolvimento de bactérias, porque a parte ginecológica, a parte uretral fica mais úmida e favorece o crescimento de bactéria. Pode acontecer. E é um fator de risco para infecção urinária. Somente a creatinina 1,36, outros exames renais normais. O que pode ser? Sei lá, cara, eu já falei pra você isso, hein? Investiga com o seu médico. Bom, pessoal, vou dar mais 2 minutinhos pra gente encerrar, que eu ainda tenho que almoçar e vamos começar o consultório à tarde logo mais. O que mais vocês têm de dúvida? Ficou claro essa questão da proteína na urina, que é o motivo da live. E de novo, aproveitem, essas lives a partir de agora ficarão gravadas em torno de 24 horas. Depois disso, vai para a nossa plataforma da comunidade e vai ser deletado aqui do Instagram. Então, essas lives não serão mais acessíveis. Furosemida prejudica os rins? Não necessariamente. A furosemida por si só, ele é um diurético, faz você urinar mais. E vai te ajudar a eliminar excesso de líquido, desinchando, mas a furosemida não prejudica o rim. A furosemida vai prejudicar o rim a partir do momento que você urina excessivamente, causando uma desidratação. Aí sim a creatinina pode piorar, a ureia também pode piorar. Então quando você exagera na furosemida, pode levar a uma desidratação e prejudicar a função renal.
Urina em 24 horas com valor de 340 miligramas é normal? Se você estiver falando de proteína na urina, não, já está um pouquinho alterado. Letícia, não é uma alteração tão importante, mas já está alterado. Recomendo avaliar e acompanhar. Quanto antes a gente trata, melhor é. Quanto antes a gente investiga, melhor é. Quanto é mais fácil tratar e é melhor para você tratar uma perda de proteína de 340 miligramas do que 1.000 miligramas. Quando chega em 1.000, 2.000, 5.000 miligramas de proteína na urina em 24 horas, é muito mais grave, é muito mais difícil e já tem muito mais lesão no rim. Paciente rim único, muito inchada, tomo direto litocite. Litocite não tem nenhuma relação com o seu inchaço. Proteinúria sem perda de albumina é normal? Pode ser, mas existem alguns outros tipos de proteína, mas só que normalmente não é uma quantidade tão importante. A principal proteína que perdemos é a albumina. Quem tem doença renal crônica e diabetes controlada pode fazer tatuagem? Não vejo problema. Que mais, pessoal? Que mais vocês têm de dúvidas? Ó, mais um minutinho para vocês mandarem as dúvidas e aí eu vou encerrar a live. Jussara, você falou que tem espuma na urina? Acompanha, faça exames para poder investigar melhor. Qual remédio de pressão é indicado para uma criança de 11 anos? Paula, eu não atendo criança. Aí você vai ter que falar com o nefropediatra. Vasopril 20mg e Forxiga 10mg. Ajuda a aliviar a pressão renal? Sim, são medicamentos bons. O Pril é da classe dos IECAS, que são medicamentos que protegem melhor o rim. E o Forxiga é da dapaglifosina. Sim, são medicamentos muito bons, tá? Vamos fazer parte da comunidade, Fátima? Logo mais, entre amanhã e depois de amanhã, eu vou publicar para vocês, mandar o link para vocês na página para vocês poderem fazer assinatura. Mas ainda não tá, logo mais. Toda infecção urinária tem que tratar com antibiótico? Se tiver infecção, realmente infecção, sintomas, dor, alteração urinária, sim, tem que tomar antibiótico. Algumas vezes dá para esperar um pouquinho para ver, mas normalmente tem que tomar antibiótico. Agora, cuidado para... Não é que toda bactéria na urina é infecção urinária. A urina não é um local estéril, então pode ter bactéria e não quer dizer que é infecção. Cálcio, resultado 207mg, é normal? Está no limite, Carmen. Clonice, quando se tem tuberculose, pode afetar o sistema urinário? Se essa tuberculose for para o rim, tem uma tuberculose renal, sim, pode também prejudicar. É normal urinar muito à noite? Tem um rim único? Não é normal, Ângela. Não é para urinar tanto à noite. Mudar o estilo de vida, beber menos água à noite, pode ser uma possibilidade de tentar melhorar. Doença renal crônica, em média 2,8, com tratamento do estômago da úlcera e gastrite, pode alterar a creatinina? Entendi, Ariane, que você tem uma creatinina 2,8 e vai fazer um tratamento para o estômago. De modo geral, não prejudica o rim, tá? Então é isso, pessoal. Quero agradecer novamente vocês. Obrigado aí pela paciência, obrigado pela parceria, por sempre estarem aqui comigo, obrigado por mesmo nessa hora do almoço vocês estarem aqui. Quero saber aqui uma coisa, quem tá aqui, só para saber, tá aqui trabalhando ou na folga da hora do almoço, ou tá almoçando e tá me ouvindo, quem que tá aqui, tá almoçando, tá me ouvindo, quero saber o que vocês estão fazendo agora. Fala aqui para mim nos comentários, antes de eu encerrar a live. Quero saber o que vocês estão fazendo agora, nesse momento que vocês estão me ouvindo nessa live. Obrigado, Felipe, pela confiança. Fico muito feliz. Obrigado, cara. De verdade, fico muito honrado. Ó, a Vera falou que tá ouvindo, porque várias vezes eu tô ouvindo os meus seguidores, os caras que eu sigo, eu tô almoçando e tô ouvindo. Ó, a galera tá almoçando. Puta, que legal. Ó, almoçando e ouvindo, almoçando. E agora eu quero perguntar para vocês que estão me ouvindo agora na hora do almoço, quando eu faço live, 8 horas da noite, vocês conseguem me assistir ou vocês não conseguem me assistir? Quem aqui fala assim, se for de noite não consigo assistir? Fala para mim que eu quero saber também. Ó, a Márcia tá comendo, arrumando cozinha, almoçando, ó, de férias, estudando. Quem aqui não conseguiria ouvir a live se fosse uma quinta-feira às 8 horas da noite? Quem que não conseguiria participar?
Assistindo o jornal e ouvindo. Boa, Marcela, duas coisas. Ó, a Regina falou que conseguiria. Obrigado, Carmen, pelo carinho. Ó, Gladys, ótimo, Gladys, grande Gladys. Ó, de noite a maior parte das pessoas conseguem 20 horas. E aí a Márcia falou que prefere de noite, maravilha. Porque na aula da comunidade, de modo geral, eu tento fazer as lives quinta-feira, na hora do almoço ou à noite, que é um dia melhor para mim. E nas aulas mensais que a gente vai fazer, não uma aula só, talvez a gente fale, apresente alguma coisa, mas o bate-papo, a ideia é tentar fazer quinta-feira à noite, por volta das 8 horas. Bernard, minha consulta, aí quem quiser saber, entra na minha bio, tem uma link para poder falar com a secretária pelo WhatsApp, elas passam tudo. Excelente, pessoal, ótimo. Tô vendo que a maior parte de vocês está almoçando agora e quem está almoçando também conseguiria assistir de noite. E cara, é isso que eu quero, priorizar vocês, porque isso para mim é muito importante. E obrigado, Felipe. Cara, mas uma coisa eu já falo, eu sou bravo, hein? Eu puxo a orelha. Não faz direito as coisas, ó, puxa. E tem paciente meu que não faz as coisas direito, eu falo assim, ó, você vai sujar meu nome porque você não tá fazendo as coisas direito. Eu dou aula, falo assim, ó, acho melhor você procurar um outro nefrologista, comigo não vai adiantar mais acompanhar. E aí eu sou bravo, não sou carismático só assim não. Eu sou bravo. Muitos pacientes que não fazem as coisas direito falam assim, ó, não dá mais para passar comigo, acho que a gente não tem uma relação boa, eu não consigo mais te ajudar, você tá pagando muito caro para não ter resultado. E fala assim, ó, melhor procurar outro nefro. Dou alta também. Mas pessoal, obrigado. Um ótimo dia, uma ótima tarde para vocês e obrigado de coração aí por todo esse carinho, essa participação. Vocês fazem diferença na minha vida. Escuta isso, hein? Vocês fazem diferença na minha vida. As lives da comunidade, normalmente eu vou tentar fazer de quinta-feira, na segunda quinta-feira do mês, às 8 horas da noite. Essa vai ser mais ou menos a minha programação. Segunda quinta-feira por mês, uma vez por mês, a gente vai fazer abrir o Zoom, não vai ser pelo Instagram, exclusivo com vocês. Eu vou até abrir o WhatsApp, o Instagram do lado para eles poderem ouvir, mas não vou estar focando, não vou estar olhando no Instagram, vai ser para vocês. Obrigado, tudo de bom para vocês, uma ótima tarde e bom almoço.